Hello everybody, tudo bom pessoal? Vamos dar início então aos nossos estudos, ok? Antes de vocês darem início a esse vídeo, por favor, vá lá no seu livro na positivo na página número 28, que nós temos um quadro lá na lição número 2 que trata-se de Direct Speech e Reported Speech, tá bom? Mas o nosso foco aqui vai ser Reported Speech. A gente precisa entender de maneira bem clara quais são as estruturas básicas que a gente precisa entender para a gente poder decodificar um texto, fazer exercício, ou mesmo para quem já tem uma fluência em inglês, para conseguir dar um master no seu inglês, tá certo? Vamos lá então, pessoal. O que é o Reported Speech, na verdade? Ele nada mais é do que o discurso direto, né? A fala direta de uma pessoa, a frase dita em que você não tem você não reporta aquilo que você ouviu, você ouve diretamente do interlocutor, da pessoa com que você está dialogando, tá ok? Um exemplo claro dessa frase aqui é essa. Mateus disse: eu gosto de maçãs. Se vocês repararem, dentro de um diálogo, né, eu poderia exatamente dizer que foi isso que eu ouvi dele, né? Não houve ninguém para intermediar essa conversa, tá? Já o discurso indireto, ele é utilizado para adaptar a frase, né? Construir uma estrutura diferente daquelas que a gente ouviu anteriormente. Então, se eu estava num diálogo, né, com o Mateus, ele me disse: eu gosto de maçãs, I like apples, né? Quando eu for contar para alguém aquilo que o Mateus me disse, eu preciso mudar o tempo verbal, porque eu vou trocar a estrutura para mim poder reportar a frase. Isso em inglês se chama reported speech, né? Então, se eu tenho no discurso direto, directed speech, I like apples, eu vou ter no meu reported speech, Mateus me disse que gostava de maçã. Tudo bem? Percebe que a citação manteve o que Mateus disse, mas mudou a maneira como o seu gosto por maçã foi dito. No inglês, o discurso indireto é chamado de reported speech, como eu disse, e ele serve para o mesmo objetivo, tá ok? Existem algumas regras para a gente poder fazer essa troca do direct speech por reported speech, né? É preciso você entender bastante, você lembrar de todos os tenses em inglês, os tempos verbais, para você fazer essa troca de maneira correta, a não ter prejuízo de comunicação nem de gramática, tá? Para ser usado de maneira correta, o reported speech vai pedir sempre a adaptação do tempo verbal presente na frase. E é preciso escrever de uma maneira que ela mantenha sempre a concordância, para ajudar a entender as mudanças, ok? Um pequeno exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: se eu tenho uma frase no direct speech como simple present, como por exemplo eu disse aqui na frase, ó, I like apples, foi o que o Matheus falou para mim. Se eu for reportar, reported speech, observa que eu também tenho que mudar o tempo verbal. Matheus told me he liked apples. Tudo ok? E assim sucessivamente. Observem que o quadrinho que eu coloquei aqui de Direct Speech, tanto para Reported Speech, né, na hora que vocês forem trocar, ele tem bastante informação aqui. Começamos aqui com Simple Past, Simple Present, depois tínhamos o Present, Simple Present novo, até lá embaixo quando nós temos o Present Perfect, o Can e o Will, tá ok? Não é nosso objetivo aqui nesse momento aprofundar nos tempos verbais. Isso vocês têm informações nos livros de vocês, tanto no livro atual como nos livros anteriores, tá ok? E essa informação de tenses em inglês, ela está disseminada em todas as redes sociais aí, vocês podem pesquisar para que vocês se sintam mais seguros na hora de fazer a atividade, tá bom? Então vamos lá, temos o said e temos o told. Por mais que os dois termos aqui possam ser utilizados para o verbo disse, existe uma diferença que deve ser respeitada na construção do reported speech. A conjugação said, que é o passado de say, ela deve ser utilizada quando não está especificado para quem foi dita a frase. Por exemplo, João said, né? I love her. Eu a amo. João said that he loved her. João disse que a amava. Told, ele vai ser utilizado quando a frase deixa especificado para quem foi dita. John told Ruby, I love you. O John disse para Ruby, eu te amo. John told Ruby that he loved her. John disse a Ruby
que a amava. É muito importante lembrar que o uso de that ele é facultativo. E só para mim poder repetir para ficar bem claro, é o seguinte, pessoal. Said and told. Por mais que os dois termos possam ser utilizados para o verbo disse, há uma diferença que deve ser respeitada na construção do reported speech. A conjugação said, que é o passado de say, deve ser utilizada quando não se está especificado para quem foi dita a frase. Tudo ok? Tanto se você observar, todas as vezes que você usar o verbo to tell, no caso passado told, você pode ter um pronome na frente ou você pode ter um subject pronoun, que é um nome da pessoa, um sujeito pronome. Tá ok? Olha alguns exemplos aqui para ajudar você a praticar um pouco mais o reported speech. Separamos aqui alguns exemplos, né, de mudanças dos tempos verbais que indicado na tabela anterior. Simple present. I like apples. Simple past. Marx said that, facultativo, né? He liked apples. Simple past. Eu tinha a frase I finished the book last week. Sorry, I finished the book last weekend. E se eu for contar para alguém, eu vou ter que transformar do simple past para o past perfect. Tudo ok? John said he had finished the book the week before. E assim sucessivamente. Tá ok? No present continuous, eu vou trocar ele para o past continuous. Ruby said, I'm reading a scientific article. A Ruby disse que estava lendo, né? Estou lendo um artigo científico. Se eu for trocar, Ruby said that she was reading a scientific article. A Ruby disse que estava lendo um artigo científico. E se eu tiver uma frase escrita no present perfect, que é aquele tempo verbal onde eu uso como auxiliar o verbo have ou has, eu vou ter que transformar ela, essa frase, no past perfect, onde eu vou ter que usar o quê? O had. Larissa said, I have lived there. A Larissa disse, eu morei lá. Se eu for trocar essa frase, terei que dizer Larissa said that she had lived there. A Larissa disse que tinha morado lá. E assim por diante. Se eu tiver o can, a minha frase reportada vai com could. E assim por diante. É muito importante você ficar atento às mudanças do artigo, tá, pessoal? O pronome e outros elementos da frase que pode ocorrer na construção do reported speech. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Anna said, I will take this. Anna disse, vou pegar isso. Anna said that she would take that. Anna disse que iria pegar aquilo. Percebe que this foi alterado para that, porque durante a construção do reported speech, o objeto já não estava mais próximo de quem falou a frase. Portanto, além das alterações verbais, atente a esses outros detalhes que vão te ajudar a construir as suas falas de maneira correta. Tá ok? Para isso, vocês também podem pesquisar no material de vocês ou algum site na internet, algo parecido, dos pronomes demonstrativos. These, that, those e assim por diante. Tá ok? Por hora é só, pessoal.